importa se teve um expulso no começo, o que importa é que o Flamengo venceu de 5-0. É isso, eu não vou ficar aqui reclamando, dizendo que poderia ser mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos continuar repercutindo tudo sobre a grande vitória de ontem do Flamengo pra cima do Bangu. Os reservas ali, na verdade o sub-20 do Flamengo, né, tá atuando, pelo menos atuou nos 3 primeiros jogos do Cariocão. Amassou o Bangu, ganhou de 5-0 com muita facilidade, até porque jogou praticamente o jogo inteiro com um jogador a mais, já que o atleta ali do Bangu acabou sendo expulso logo no primeiro tempo e, consequentemente, o Mengão foi pra cima, fez 1, 2, 3, 4, 5. Destaque para o Carlinhos, né, que não vinha jogando bem, vinha sendo muito criticado. Ontem fez uma boa partida, jogou bem, até teve grandes oportunidades, acabou marcando 2 gols e é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Vender Casagrande trouxe informações de bastidores, também elogiaram demais essa postura do time do Flamengo, que finalmente conseguiu vencer uma em 2025. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Pedimos que deixe o like, que inscreva-se no canal, assim você ficará por dentro de tudo que rola com o mais querido do Brasil. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, é claro. O link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Vou bem com ele, entendeu? Eu não vou ficar te ensinando não, tá? Convite, né? Mas já é porque eu não posso falar no off aqui, entendeu? Tchau, entendeu? Tchau, Isa. Tchau, Isa. Tchau, tô chamando ela pra ficar aqui. Tchau. O Vender Casagrande tá feliz hoje. O Flamengo, enfim, ganhou uma no Campeonato Carioca, ganhou bonito, goleou o Lanterna, ganhou o Bangu, saiu da vice-lanterna, o Flamengo 5-0 com autoridade. Será que o Vender tá feliz mesmo com esse resultado? Será que agora o Flamengo, bom, esse time alternativo deixa uma última boa impressão. No próximo jogo o Flamengo já deve ir com a equipe principal. Vamos ver então como é que foi essa goleada? Flamengo 5, Bangu 0. O Flamengo entrou com a obrigação de ganhar e logo aos 9 minutos teve a vantagem de ficar com uma a mais. Cartão vermelho para Moretti por falta dura em Ryan Lucas. E aí, o rubro-negro já começou a aproveitar e quase chega ao gol com o Guilherme, se a bola não parasse na trave. E depois, após cruzamento, o Lohan manda de primeira, mas o goleiro tira. O Bangu também tentou, mas Diogo Alves evita. E é a partir daí que começa a goleada rubro-negra. O Flamengo vai no contra-ataque com o Guilherme, que deixa para o Wallace aproveitar que o goleiro já estava no meio do campo e chuta, só que a bola volta para Felipe Tereza, só empurrar e abrir o placar. O time se empolgou e o Wallace Ian, agora sim, fica de frente para o gol que faz o dele. E por pouco, ele não marca de cabeça. A equipe vem com Guilherme, que deixa Carlinhos numa boa para ampliar. E de novo, o jovem Guilherme aparece para fazer o quarto do Flamengo. E o quinto sai de uma cobrança de escanteio. A bola sobrou para Carlinhos fechar a goleada. Final, Flamengo 5, Bangu 0. A primeira vitória do time no Carioca, que fez a equipe ir para a 5ª colocação. Olha só que coisa boa pro rubro-negro. O Flamengo goleou, ganhou a primeira no Carioca, saiu da vice-lanterna, subiu pra 5ª posição. E tem o artilheiro do campeonato, Carlinhos, é o artilheiro do Carioca, 3 gols em 4 jogos. Tá tudo bem, vibrou, comemorou o Vender Casagrande. Ou vale ressaltar também que foi contra o Lanterna e teve um expulso logo no começo do jogo. Pula essa parte. Boa tarde, Vender! Boa tarde, Flavinho, boa tarde, Pedrosa. Gente, não importa se teve um expulso no começo, o que importa é que o Flamengo venceu de 5-0. É isso, eu não vou ficar aqui reclamando, dizendo que poderia ser mais. Mas assim, o Flamengo fez aquela obrigação. Antes mesmo do jogo começar, eu já achava que o Flamengo deveria vencer o Bangu. E acho, inclusive, que o Kleber dos Santos percebeu de uma maneira tarde, que a mudança que ele fez no setor ofensivo era a melhor mudança. O Wallace Ian, inclusive, foi um dos melhores em campo, ele entrou no lugar do Thiaguinho. O Guilherme fez uma boa partida, inclusive, nessas 4 primeiras rodadas. Pra mim, o Guilherme foi o que melhor aproveitou a oportunidade. Um jogador extremamente irregular. O Felipe Luiz tem que ficar de olho nesse jogador, mas diante do contexto, diante do que foi o cenário, quando o Bangu tem um expulso aos 8 minutos do primeiro tempo, o Kleber dos Santos poderia até ter feito uma alteração já de imediato, tirando um volante ali de ofício, de marcação, e poderia ter botado um jogador ofensivo. Ele fez isso, mas até demorou, e no segundo tempo já estava 1-0, no segundo tempo o Flamengo consegue fazer mais 4 gols, então, querendo ou não, é uma vitória que dá uma tranquilizada para o elenco profissional que a partir de agora vai assumir esse campeonato carioca. Porque faltava isso. O povo lá de São Luís queria ver isso. Independentemente se é o elenco principal ou não, mas querendo ou não, o Flamengo fez 5-0. E ontem o público foi bom, diferente dos outros jogos. Foi o melhor público nessas 4 rodadas aí que o Flamengo fez nesse tour pelo Nordeste, foi o melhor público. Quase 40 mil pessoas presentes e eu tenho certeza que eles gostaram, independentemente se era o time alternativo, se era o elenco principal. Você vê um gol e eles não têm a oportunidade de assistir ao Flamengo em loco assim com tanta frequência, para eles foi maravilhoso. Acho até que pro Carlinhos também foi bom, né? Porque, querendo ou não, ele é atualmente o artilheiro do Campeonato Carioca com 3 gols. Muda alguma coisa pro Carlinhos? Na sequência da temporada? Não muda, eu acho que não ganha ponto com o Felipe Luiz? Não, ele não vai ser aproveitado com o Felipe Luiz. Eu acho que o que muda é algum outro interessado pode aumentar a proposta por ele e tentar convencê-lo a sair do Flamengo nesse momento, nem que seja por empréstimo. Eu acho que isso pode mudar. Agora, no Flamengo, não vai mudar não, até porque o Juninho foi contratado. Não acredito que o Felipe Luiz queira utilizar o Carlinhos, senão ele estaria nos Estados Unidos. Teve proposta da China no Carlinhos? Teve proposta de empréstimo, a gente falou aqui no programa. Ele não quis ir. E ele não é o culpado, tá, torcedor? O culpado é quem deu 3 anos de contrato pra ele. Ele acha que é melhor ficar aqui. E ele tem esse direito, ele tem contrato com o Flamengo. O Flamengo não pode simplesmente expulsá-lo. Mas eu, no lugar dele, buscaria uma outra oportunidade, porque aqui no Flamengo ele não vai ter muitas oportunidades. Ô Pedrosa, a expulsão foi exagerada ou era pra ser expulso? O Moretti foi expulso aos 8 minutos
mudou um pouco a configuração, acho que o Flamengo venceria de qualquer forma. Vale ressaltar também o exemplo do Botafogo, que perdeu 3 jogos e teve superioridade numérica, para não tirar o mérito do Flamengo também, talvez não goleasse. E foi exagero, a expulsão foi justa. O cara chegou com a perna em cima, mas era começo de jogo, podia ter sido um amarelo, o que você acha? Não, pra mim foi justa a expulsão, uma solada na canela do atleta do Flamengo, que completamente desproporcional. Pra mim, o único exagero que teve aí nesse primeiro tempo foi a saída do goleiro do Bangu. Que maluco, rapaz. Ele é bom, goleiro ele é bom. Não, contra o Vasco ele foi o Noia. Quando o Vasco ele virou o Noia. E nessa partida aí ele acabou saindo completamente desgovernado ali, que abriu o caminho pra goleada do Flamengo. Mas, obviamente, uma expulsão acaba condicionando a partida, mas ontem o Flamengo realmente fez uma apresentação melhor do que vinha fazendo. O garoto Wallace, da ponta esquerda, jogou muito bem. Eu acho que é um garoto que tem que ficar de olho mesmo. Gostei muito da partida que ele fez. Lamento novamente o Lohan, que mesmo sendo um jogador que já passou pelo elenco profissional, não conseguiu se destacar mesmo contra o Bangu. Cara, errou tudo. Que é o pior time do campeonato. Então isso aí é ligar um sinal de alerta muito grande sobre a proposta, sobre o Flamengo negar ou recusar. Sei que ainda não tem nada concretizado, mas o CSK continua tentando. Mas assim, cara, eu fiquei preocupado, porque é o tipo de jogo que um cara que é acima da média, ele tem que comer a bola, ele tem que tomar conta da partida. E o Lohan fez completamente ao contrário. Já sobre o Carlinhos, mais uma vez ele mostra que é um bom jogador, só que ele não tá na prateleira do Flamengo. Eu acho que o Carlinhos é um bom jogador pra, por exemplo, ser emprestado pra algum clube que vai brigar pelo rebaixamento na Série A, ou um clube que vai brigar por um acesso na Série B. O Carlinhos tem bola pra jogar esse tipo de clube. É que o Flamengo, a régua é muito alta mesmo, mas mais uma vez, eu acho que tem que ressaltar aqui até o profissionalismo do Carlinhos. Toda hora é um cara que é julgado, que não joga e tudo mais, a galera fica debochando do Carlinhos e tá o Carlinhos aí fazendo gol o tempo inteiro. O Carlinhos foi bem no estadual do ano passado, eu acho que quando enfrenta defesas um pouco mais fracas, pra ser direto mesmo, o Carlinhos consegue sobressair, talvez em um time de Série B, eu acho que o Carlinhos pode ser útil, né, como você colocou, Pedrosa. O Lohan, você acha que tá com a cabeça meio pensando em negociação, tá faltando uma concentração, porque o cara não pode ter esquecido de jogar, era tão bom, e aumentam as chances dele sair? Como é que você tá vendo nesse momento? O Lohan, se o Pedrosa tá levantando essa bola, essa dúvida em relação ao Lohan, e o Pedrosa nem acompanha o dia a dia dele, imagina quem tá no dia a dia. Porque não é coincidência, o Tite deixou de utilizá-lo, o Felipe Luiz já indicou que não vai utilizá-lo. Se de fato ele fosse um jogador que todo mundo quisesse usá-lo, ele estaria disputando o início do Campeonato Carioca? É claro que não. Felipe Luiz não é bobo. Exatamente, Felipe Luiz entende de futebol. Então se o Pedrosa que não acompanha, que não acompanha você, que não acompanha o dia a dia do Lohan, a gente tem essa dúvida, imagina quem tá lá no dia a dia. E não é à toa que o Flamengo topa vender o Lohan por 8 milhões de euros. E só não vendeu porque a forma de pagamento do CSK não agradou. O CSK ofereceu 8 milhões de euros por 80%, parcelado até 2027. O Flamengo falou, não, por esse valor a gente vende à vista, no máximo acabamos de pagar em 6 meses. Até 2027 a gente não topa. Então, assim, pra diretoria querer negociar o Lohan, é porque eles já identificaram que o Lohan pode não agregar mais ali. Ou melhor, pode cair de produção ainda mais e perder valor de mercado com o passar do tempo. Então é melhor, na visão da diretoria, você vender agora e você, querendo ou não, garante essa boa grana, mantém o percentual de uma venda futura e você não tem o risco de perder ainda mais valor de um jogador que é um jogador valorizado, 18 anos. A pergunta é, se ele continuar no Flamengo, ele vai se valorizar mais? Sendo que ele não vai ser utilizado pelo Felipe Luiz? Não. A tendência é só desvalorizar. Ah, mas o Felipe Luiz deveria utilizá-lo. Gente, ninguém pode afirmar isso. Ninguém pode obrigar o Felipe Luiz a utilizar um jogador que na visão dele não vai agregar. Pode até agregar um jogo ou outro, mas se de fato o Felipe Luiz fizesse questão de ter o Lohan no elenco, ele teria ido para os Estados Unidos, não teria ficado aqui disputando o início do Campeonato Carioca. E eu acho que o melhor caminho pro Lohan, pensando em projeção, por ser um atleta de 18 anos, seria ele ser emprestado, tá? Até mesmo como aconteceu com o Matheus Gonçalves no Red Bull Bragantino, onde ele não jogou como titular todos os jogos, mas ele ganhou uma bagagem ali de jogar em outro time de Série A, ele conseguiu ter outro tipo de treinamento, ele voltou um jogador melhor pro Flamengo, um jogador mais maduro. No caso do Lohan, se o Flamengo não tivesse precisando de dinheiro, ou se realmente essa proposta não fosse avaliada como positiva, é emprestar para algum clube para ele poder ganhar bagagem, porque são só 18 anos, a gente entende isso. O moleque ainda tem muita coisa para crescer, ainda tem muita coisa para evoluir. O que me chama a atenção é que nesses jogos de baixíssimo nível, ele não consegue se destacar. É esse o único ponto que a gente tá colocando aqui. Agora, se é técnico, se é talento, se é físico, se é vontade, é outra história. Eu acho que talento ele tem. A questão é o que tá acontecendo dentro de campo. Ele não consegue se sobressair. É isso que chama a atenção. No final das contas, repito, se eu fosse um gestor do Flamengo, por exemplo, e não, eu acho que esse dinheiro aqui não vai me fazer falta, eu emprestaria o Lohan e deixaria ele maturando em algum outro lugar. Agora, com a situação do Flamengo precisando dessa grana aqui, não é uma grana ruim, eu acho que vender também não é nenhum absurdo. Eu concordo com o Pedrosa. Agora, o grande ponto é, alguém quer o Lohan por empréstimo? E eu acho que pra ele ser emprestado, ele tem que ser emprestado pra um time que ele vai ser titular. Sim, vai jogar. É isso. Não adianta ele ser emprestado pra um time que ele vai ser reserva. Aí é melhor você ficar com ele aqui na reserva e tentar contar com ele. A questão é o seguinte, até o momento nenhum outro clube fez uma proposta concreta ao Flamengo, a não ser o CSK. E eu concordo com o Pedrosa. Pra mim o melhor caminho seria um empréstimo pra um time que ele vai jogar. Pra ele ganhar minutagem, pra ele ganhar confiança, isso é importante. Agora, ninguém fez uma proposta como essa ao Flamengo. E o Flamengo recebeu essa proposta do CSK como vantajosa porque vai precisar fazer receita com venda de jogadores. E a gente tá falando aí, quais jogadores podem ser vendidos? Você vai vender o Wesley agora? Não faz o menor sentido. Então o Lohan, querendo ou não, pode ser uma boa oportunidade do Flamengo fazer caixa, fluxo de caixa, e você não ter o risco de perder ainda mais o valor de mercado com o Lohan. A questão é o seguinte, quem vai querer o Lohan por empréstimo? E a certeza de que ele será titular? Agora tem uma incógnita, acabou se desvalorizando ainda mais o Lohan nesses jogos que ele não se destacou. O time principal se prepara, deve entrar em campo no sábado contra o Volta Redonda. O Cebolinha, que está em processo de recuperação, já começou a treinar nos gramados, ele começou com a Flá PV. Vamos ouvir então como é que está esse processo de retorno do Cebolinha, essa transição para voltar a jogar. Fala aí, Cebola. Eu vejo que nesses 10 dias aí tem dado resultado, né?
Creio que foi muito importante esse período e a gente conseguiu individualizar bem, fazer os trabalhos em tempo integral ali, então isso me condicionou mais ainda para que eu pudesse estar voltando agora na melhor forma. E podendo participar agora mais de perto, tenho visto a importância que vai ser essa pré-temporada, porque esse vai ser um calendário muito apertado, né? A gente tem uma competição muito importante ali também no meio do ano, que acaba apertando mais ainda o nosso calendário, mas tem sido importante, fico muito feliz de estar sendo integrado agora nesse restante de pré-temporada, né? E creio que a gente está se preparando bem aí, porque o ano vai nos trazer muitos desafios, a gente tem se preparado bem fisicamente e também mentalmente, creio que a gente vai dar resultado. Essa declaração do Cebolinha, ela diz muito, né, do que a torcida do Flamengo espera para a temporada de 25. 24 também esperava muito, porém, teve aquelas lesões ali da metade do ano pra frente, né, onde o Pedro se contundiu, o próprio Cebolinha era um grande destaque até sofrer a lesão, aí depois do Luiz Araújo virou destaque, também se lesionou, né, o Pedro tava muito bem, tava metendo gol em todo o jogo, se lesionou também, e aí vai ficar, até metade do ano agora, vai ficar sem jogar, então... Foram tantas lesões no último ano, né, que acabou até diminuindo assim, a vontade da torcida em querer vários títulos, né. No final do ano a gente chegou e falou, beleza, se ganhar a Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, que for, já tá ótimo, né. Esse ano, se ganhar um título, legal, mas a torcida espera o quê? Ganhe Brasileiro, ganhe Liberta, ganhe Copa, ganhe tudo. Então, o Flamengo vai muito forte nessa temporada aqui. Esperamos que com essa mudança ali no departamento médico, né, na comissão técnica do Flamengo, a equipe possa sair melhor, pelo menos ali tecnicamente, sim, porque tem o Felipe Luiz, e também fisicamente, que foi o principal problema do Flamengo na última temporada. O Flamengo não perdeu para Palmeiras, para Botafogo, para ninguém. Perdeu para ele mesmo, porque perdeu muitos jogadores pela condição física, né? Diz o que você pensa, comente abaixo. Muitos elogios aí da imprensa pra molecada que finalmente fez um grande jogo, né? E a gente vai continuar trazendo para vocês informações sobre o dia a dia do Mengão. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!